Boa noite a todos. Mais uma noite que a gente vai dar continuidade aos estudos do Evangelho Rede Vivo. E para a gente começar, eu vou pedir a Elisa para fazer para ler a página inicial, e o Alvo agora que caiu. E a Isabela, você faz a nossa prece? Faço. Espera aí que o negócio aqui tá. Do livro Opinião Espírita, Silício e Vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência. Cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canalize a atenção e força para que se atenue os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço, junto ao leito dos paralíticos, articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde, a benefício dos que não conseguem assegurar subsistência, impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Aparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes, façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam zagem vivos, em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Emmanuel, psicografia de Francisco Canto Xavier. Isabela. Vamos agora fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a seu Filho, Jesus Cristo, amigo e mestre, que nos ilumine por mais uma noite de estudos. Agradecemos ao Pai por estar aqui, na sua presença, podendo nos dar a oportunidade de aprender mais. E agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial em nossas vidas. Que assim seja. Dou graças a Deus. Obrigada, Elisa. Obrigada, Isabela. Então, gente, só para a gente se situar, a gente está estudando, né, o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo. Na semana passada, Elisa, você me ajuda aí se alguém pedir alguma coisa, tá? Na semana passada,
Georgia iniciou a parte do Ministério do Reino dos Céus, a parte narrativa 1, que está em Mateus 11, 1 a 15. Hoje nós vamos estar fazendo o restante, do 16 ao 30, do mesmo capítulo, que está dividido em partes narrativas, tá? Então, a Georgia falou muito aqui de João Batista, a missão dele, sobre a passagem que Jesus lamenta a indiferença em alguns lugares da sua mensagem, dos seus ensinamentos, e também ele reafirma ser o guia e modelo da humanidade. Isso foi que Georgia trouxe para a gente semana passada. Hoje, a gente vai entrar... Ah, eu falei errado, desculpa, gente. A gente vai entrar no capítulo 12, tá? Me desculpa. Do 1 ao 32. E hoje nós vamos falar sobre a passagem que Mateus nos narra sobre trabalhar no dia de sábado, sobre também a cura do homem com a mão atrofiada e outras curas também, isso tudo no sábado. É muito interessante a gente... O que tem a ver, né? Qual o problema de trabalhar sábado e Jesus fazer cura no sábado? E nós vamos dar uma avaliada nisso. Para isso, então, a gente vai ler o texto evangélico. A gente vai dividir, porque como ele é grande, vamos ver do 1º ao 8º versículo, tá? Mateus nos diz o seguinte: por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele, Jesus, respondeu-lhes: não leste o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenareis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, gente, aqui nós vamos começar a avaliar. Deixa eu só tirar um negócio aqui, peraí, que está me incomodando. Peraí. Não precisa aí, não. Mas Oi? isso daí é tipo se foi o sábado de Aleluia ou não? Não, qualquer sábado, tá? Ah, tá, Qualquer tá. sábado, tá? Então, a gente hoje vai falar sobre essas espigas que foram arrancadas e as curas que foram feitas no sábado, qualquer sábado. E, gente, isso não está só em Mateus, não. Está em Marcos e em Lucas também, para a gente ver que o evento, né, foi contado por 3 evangelistas. Então, vamos lá. Vocês sabem ou já ouviram falar no Shabá? Alguém já ouviu? Então, vamos lá. Para quê? Sabá, eles param, eles jejuam, né? Um Eles período, quem? Eles os quem? judeus. Ah, Os sim. ju- Eles jejuam e depois fazem uma refeição. Olha Eu só. não sei se é bem isso, não. É, Explica você que é melhor. é isso também, mas é muito mais, Elisa. Eu vou colocar aqui uma moça que ela explica. Peraí. Ela explica o que que é. Só um instantinho. Porque está no YouTube. Jogo completo, 4 pés. Shalom, bem-vindos de volta. Peraí. Porque ela vai explicar o que que é isso. Por que que os fariseus condenaram os apóstolos ali de Jesus, que arrancaram a espiga no sábado para comer, e por que que eles condenaram Jesus também
né, nas curas ao sábado. Vamos ouvir e ver mesmo, tá? Espera aí. E aí depois a gente comenta. Aí vocês vão me dizer se o som tá legal. Volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, ou melhor dizendo, aqui na minha casa em Jerusalém. Podem ir entrando porque o assunto de hoje é o Shabat, o sábado judaico. Vamos falar das suas origens bíblicas, o que se pode e o que não se pode fazer e como se celebra o Shabat numa casa judaica. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A origem do Shabat vem lá do início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo, o sétimo dia sendo o Shabat, o sábado. A pergunta é, por que eu tô falando com vocês do sábado numa sexta-feira? Bom, eu não sei que dia vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje aqui em Jerusalém é sexta-feira. Gênesis 1:5 está escrito: Vaierev vaiboker yom echad, que quer dizer, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Como assim a tarde e a manhã? Isso quer dizer que nos tempos bíblicos e até os dias de hoje no judaísmo, o dia começa ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, já começa o Shabat, o sábado. E com o início do sábado, nós também paramos de criar. Eu vou colocar agora aqui na tela uma lista das 39 atividades proibidas para o Shabat. Quem quiser pode parar o vídeo também e ler com calma. Essa é a lista de atividades usadas. Lista de atividades. Pode parar o vídeo também. Olha só, gente. Então, o Shabat começa na sexta-feira, no pôr do sol. Olha tudo que até hoje ainda é proibido. Aqui tem 39, né? Itens. Cozinhar, preparar massa, semear, colher, arar. Ixi, muita coisa. Raspar o couro, escrever. Elisa, aquilo que você falou, atear fogo, né? Tem a ver, mas é muito mais, né? Vocês tinham ideia, gente, que tinha isso tudo de proibição? Tem alguém aí na sala? Não, mas Eu tô aqui, eu não sabia disso, não. Pois é, eu também não tinha ideia que era quantidade de proibições. Eu sabia que tinha algumas, né? mas ô, Márcio, Oi? você já deve ter visto isso antes para poder explicar para gente. Ah, sim! Não, mas eu não sabia antes de preparar essa aula que era isso tudo de proibição, entendeu? Alvin, eu sabia que não podia trabalhar, que não se podia cozinhar, não podia fazer um monte de coisa, mas isso tudo aí, né? Olha aqui embaixo, gente, Márcia, dar 2 nós. Oi. no final do ano passado, agora nós tivemos um judeu hospedado aqui. Ah, E ele pediu, né, que eu preparasse umas coisas para ele e na sexta-feira. E ele falou, ele não compra, ele não paga ninguém, ele não faz nada no sábado. do pôr do sol de sexta, né? Do pôr do sol de sexta Até o pôr do sol até de o pôr do sábado, né? sol do sábado. Olha só. Vamos continuar. Também ler com calma. Essa é a lista de atividades usadas para criar o tabernáculo há mais de 3.000 anos atrás. E por isso, essas atividades de criação e os seus derivados são proibidos hoje em dia no judaísmo no Shabat. Por exemplo, é proibido cozinhar. Então, toda a comida já vai ser preparada antes do pôr do sol. Mas como a gente come comida quente se não pode cozinhar e não pode acender fogo? Para isso, a gente tem a plata de Shabat, que é usada para esquentar a comida no sábado. Então, literalmente tem uma resistência elétrica que esquenta, mas o mais importante é o relógio. Aqui a gente coloca o horário das refeições e diz a gente quer que esquente entre o meio-dia e as 2 da tarde, ou o horário do jantar também, e assim ela esquenta a comida, mas não é a gente que está ligando e desligando, e sim tudo já vai ser programado antes do pôr do sol.
Eu quero mostrar mais um exemplo para vocês que eu acho que é ainda mais impressionante, que é um elevador especial para o sábado. Então, para isso, vamos agora sair para o meu corredor. Entre as atividades proibidas está o acendimento de fogo. E hoje em dia, derivado disso, é o uso da eletricidade. E por isso aqui vocês conseguem ver que tem 2 elevadores no meu edifício e esse aqui é um elevador de Shabat. Isso quer dizer que automaticamente ele vai parando nos andares segundo os horários e as programações que estão aqui. Porque um judeu ortodoxo não vai apertar o botão, porque isso quer dizer que ele está gerando um comando elétrico. Mas como vocês podem ver, tem 2 elevadores, um de Shabat e um entre aspas normal. Porque não todos os judeus são praticantes do sábado da maneira que eu estou contando para vocês o relato do judaísmo ortodoxo nesse momento, mas é importante lembrar que tem judeus de diferentes grupos e diferentes denominações. Bom, de volta aqui em casa, eu e o Skol, vamos falar um pouco da prática que sim se faz no Shabat. A primeira coisa que se faz na sexta-feira, logo antes do pôr do sol, é o acendimento das velas. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o candelabro que é da minha avó Clara. A tradição é que normalmente as mulheres acendem e são 2 velas. E além de iluminarem a casa, elas trazem o Shalom Bait, a paz para casa. Também na sexta-feira, quando a gente encontra as pessoas, a gente fala Shabbat Shalom. A gente deseja um sábado de paz. E aproveitando, pessoal, Shabbat Shalom para vocês também. Depois do acendimento das velas, a família vai para a sinagoga e à volta da sinagoga todo mundo se reúne em volta da mesa. Então venham para a mesa comigo. Antes de começar a refeição, a gente faz algumas canções. A minha favorita se chama Eshet Hail, que é a mulher virtuosa, que é um trecho do livro de Provérbios, capítulo 31, que é um agradecimento à mulher e às mulheres da casa por todo o lindo trabalho que elas fazem. E depois disso, a gente faz o Kiddush, que é a reza do vinho. Tradicionalmente, quem faz são os homens. E eu queria chamar o meu marido Sef, mas já que ele é um pouco tímido, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai chamar o Moti, que é o meu cameraman, que está aqui atrás da câmera, que ele também é guia. Então, vamos trocar de lugar. Shalom a todos y voy a demostrar ahora cómo es el Kiddush. Yom HaShishi vaychulu hashamayim la'aretz v'chol. Então, gente, eu acho que deu para a gente ter uma ideia. Eu peguei esse vídeo porque a Isabela ela fala de uma forma assim muito prática, muito a gente, né? Ela explica muito bem, ela é uma brasileira. Então, o Shabá dá para a gente entender por que os fariseus disseram que Jesus não podia estar fazendo, os apóstolos não podiam estar fazendo aquilo. Porque existiam proibições desde o Gênesis do Velho Testamento, mais de 3.000 anos. Então, como a gente já comentou aqui, os fariseus, eles eram ali pessoas que faziam, que queriam que a Torá fosse cumprida. Então, eles não concordavam com aquelas práticas que fugiam a tudo aquilo que o ortodoxismo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, vamos dizer assim, trazia como norma, tá? Então, vamos dar continuidade. Já explicamos, já contamos aí essa história para a gente contextualizar, né? A passagem evangélica. Então, o objetivo aqui hoje desse nosso estudo é mostrar que Jesus atualiza essa lei antiga com relação às interpretações muito literais, aos rituais, né? A gente vai tentar entender o significado do sábado para os judeus e essa coisa do trabalhar e curar no sábado. O sábado, só um instantinho, gente. Tá? O sábado, todas as interpretações religiosas, cristãs ou não, né,
acabam, de alguma forma, ficando presas a rituais, culto externo, né? E acabam tendo muita dificuldade para entender a mensagem moral que Jesus transmitiu, porque é um aprendizado que não se dá do dia para a noite, não é? Precisa que ele venha sendo construído. Para o judaísmo, essa primeira religião que foi revelada aqui no nosso planeta, tinham muitas questões aí, né? Nessa questão aí do sábado, a gente viu esse pequeno vídeo, quantas proibições ali. Então, eles condenavam aquela prática porque para eles era algo que era considerado uma heresia, vamos dizer dessa forma, né? Mas aí Jesus vem e dá uma nova proposição àquilo. A gente tem que lembrar que o sábado ele foi eleito dia de descanso para o judeu, não é? Então tinha esse rigor do que pode e o que não pode fazer, com aquelas limitações, tá? Era o dia do descanso, a ociosidade, mas a gente viu lá no vídeo também a religião, porque eles vão à sinagoga, retornam, depois fazem aquela leitura toda da Torá. E aí, quando os apóstolos são advertidos pelos fariseus, e que eles, na verdade, foi Jesus que foi advertido, porque o fariseu fala para ele, você não está vendo que eles estão descumprindo? Né? O que Jesus responde para eles, para os fariseus, né? Você não leu o que o Davi fez quando eles tiveram fome? Como é que ele entrou na casa de Deus, comer os pães que não era lícito comer nem a ele, nem ao que estava com ele, só para os sacerdotes? Ou você não leu na lei que, com os deveres sabáticos, os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Para eles é uma lei diferente, né? E aí Jesus diz para ele, olha, aqui tem algo muito maior do que o templo. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. A gente já teve até a oportunidade de falar um pouquinho em outro estudo nosso. Ele quer misericórdia, mas não quer sacrifício. Então ele fala, olha, você não condenaria os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele está mostrando ali, né? Que não é o sábado, que é o Senhor do homem. Ele está tentando esclarecer dessa forma para os fariseus. Então, só para lembrar, naquele tempo, Jesus passou no sábado, os apóstolos arrancaram as espigas, começaram a comer. Olha que interessante. Era permitido pela lei mosaica que o viandante, aquele que vinha andando, né, atravessasse um campo cultivado e tivesse fome, pudesse colher de seus frutos para alimentar-se. Mas era um sábado. O viandante podia fazer isso, mas como era sábado, ele não podia fazer, porque era proibido ceifar. Por isso, os fariseus ficaram horrorizados com aquilo e chamaram a atenção de Jesus. Ainda, você vê que eles não levam nem em consideração que eles estavam ali para aplacar a fome. Não, isso não tinha a menor importância. Não era permitido, não importa se está com fome, se vai morrer de fome. Não. Essa ação de debulhar com as mãos era considerado um trabalho manual que não era permitido. Olha só, gente, as questões ritualísticas, não é? E é a interpretação muito literal da Torá. E lá no Eliseu Rigonati, né, ele diz para nós que Jesus desprezava o ritual das religiões organizadas e, com frequência, ele fazia exatamente o contrário do que elas mandam, a fim de demonstrar ao povo que as práticas exteriores e fórmulas de adoração de nada valem diante de Deus. Então, olha isso, gente. Jesus vem e despreza aquilo tudo que os fariseus, sobretudo, pregavam. Olha só, nada de prática exterior, isso não tem menor importância. Nenhum tipo de adoração. Isso não é importante a Deus. Ele dizia sempre, não é? Por isso, Mateus traz
essa mensagem de Jesus, desse trabalhar, é o trabalhar entre aspas, é fazer todas aquelas coisas que eram proibidas nos sábados. E aí Jesus fala: digo-vos que aqui está algo maior. Quando a gente diz misericórdia que eu quero e não sacrifício, o que vocês entendem, gente, disso daí? Diz para mim, o que vocês entendem? Misericórdia que eu quero e não sacrifício. Eu acho que é o amar ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, ou seja, fazer o bem ao outro. Ele não quer um sacrifício nosso, ele quer que a gente faça o bem, É bem por aí. resumindo. É isso aí, né? Então, a gente só está reforçando, está deixando muito claro o que a Elisa falou aí para a gente, nem ainda vai mais, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, que o sábado, ele é controlado pelo homem, e não o homem controlado, porque é sábado, eu sou proibido de fazer algumas coisas. É nesse sentido a fala de Jesus. E aí, gente, como a gente viu na página inicial, Cilícios para ganhar os céus, né, que a Elisa leu para a gente, ele fala exatamente disso. Elisa, leia para a gente novamente. Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendem educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Emmanuel. Olha isso, gente. A lógica espírita aconselha disciplina edificante, e não rigores inútil. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Aquilo que nos faz crescer, como a Elisa falou, né, que é o amor ao próximo, e não rigores, sacrifícios, não é isso, não é essa a proposta do Cristo para nós. Muitas vezes se torna difícil a compreensão nossa da mensagem de Jesus, porque ainda estamos muito aquém do que ele queria dizer. Então, a gente tem dificuldade de entender e muito mais de praticar, né? Aí que fica difícil para nós, porque ainda estamos num processo ainda de evolução espiritual muito baixo, né? Estamos... Márcia, Oi? posso fazer um parênteses? Pode falar. Eu venho aqui por Ed e também para ter a pia para poder ouvir a palavra do Senhor, do Deus. E isso, eu penso que a gente faz, começa a semana para mim no Ed, né? Hoje, Deus. E termina na terapia. Isso, para mim, é uma inovação difícil, porque a gente está aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor, o Deus, o Deus é universal, cada um tem sua religião. A gente precisa saber respeitar a religião do culto. Eu sou espírita, você poderia ser católica, eu sou hoje evangélica, entre judeu, Elisa Batista, Isabel Lucas. A gente precisava respeitar a opinião de cada um.
Isso aí, Isso. Alvinho, a gente precisa respeitar mesmo, não é? Em todos os aspectos, não só da religião, de todos os aspectos, né? Exatamente. E conhecendo a mensagem de Jesus, realmente abre os nossos olhos. Pode até ser que a gente não entenda 100%, né? Ou não consiga agir em todos os momentos da nossa vida, mas que é um grande passo para nós, né? Quando ainda mais a gente tem espírita, né? Que Sim, é outro tipo. é, exatamente. Então, vamos lá, gente. Então, deixa eu ver isso. Então, nós vamos agora dar sequência ao capítulo. Nós estamos no capítulo 12, fizemos do versículo 1 ao 8, agora a gente vai dar continuidade, né? Os apóstolos, só lembrando, comeram as espigas, o fariseu chamou a atenção de Jesus, Jesus leva eles lá em Davi, justifica, né, para que eles não sejam tão presos ao ritualismo. E aí, continuando, partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. Deles quem? Dos fariseus. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo: é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele, Jesus. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente de torná-lo manifesto. Olha só, a questão é semelhante à narrativa anterior, tá? Os rabinos permitiam a cura no dia de sábado quando a vida do homem corria perigo. Eles permitiam. Mas essa cura desse homem com a mão atrofiada não estava no script, né? Não poderia ser efetuada. Podia ser feita no dia seguinte, mas naquele dia não, porque ela podia ser feita em outro dia. Então, os fariseus entendiam isso, gente, como um desafio. Desafio muito grande à lei de Deus na ótica deles. Para nós, né, do século XXI, é até difícil imaginar esse rigor, né, com essa guarda do sábado, embora os nossos irmãos judeus ainda o mantenham. Somos ajudados a entender isso, né, que nos ajuda que até mesmo no Antigo Testamento, né, tem várias passagens dessas curas, mas deixando claro que os fariseus eles eram presos a esses rituais, né, de uma forma muito grande. E, gente, em várias passagens do Evangelho, Jesus fazia questão de fazer a cura no sábado. Exatamente, né, para que ele chocasse aquele povo que ainda estava preso nesses rituais, não tem dia para fazer o bem, todo dia é dia de fazer o bem, né? Então, para os fariseus, Jesus e os seus apóstolos e discípulos eram uns hereges, não é? Acontece que esse rigor todo da lei, até quanto às práticas, levou muitos adeptos a ficarem decepcionados com a religião e se desvincularam, né? Em outros rituais, isso eu estou falando na época de Jesus, tá? E aí, gente, cabe aqui a gente lembrar que Jesus foi severamente criticado porque ele permitiu, primeiro, que os discípulos colhessem as espigas, se alimentassem no sábado. Imagina o escândalo, né? Disso e as intrigas quando ele curou, né? Sem contar que foi dentro da sinagoga que ele fez a cura.
né? Aí isso aqui é só para a gente repetir, né? Que os rabinos permitiram a cura no sábado, quando a pessoa tinha risco de vida. Mas se ela podia ser feita no dia seguinte, não dava. Eles não aceitavam de jeito nenhum. Oi! Solange, Oi, Solange. oi. Se não me falha a memória, não tenho certeza absoluta, mas aquela primeira aparição de Pedro tentando pescar, que não pegava nada, que Jesus apareceu e encheu as redes, também foi no Shabat. Eu acho que Foi, sim, Solange. Eu estou me lembrando do The Chosen, não é? The Chosen, Me mas não lembrou só no isso. The Chosen, eu já tinha lido isso antes, em algum lugar. Eu me Eu, lembro disso. E que, eu acho que sim. inclusive, estava havendo vigilância sobre Pedro, porque ele estava pescando no Shabat para poder pagar a dívida que Ah, ele tinha de impostos, né? de impostos, entendeu? Porque ele ia Verdade. perder o barco, ia perder a casa, ia perder tudo, né? É verdade, é boa lembrança. Então, olha como a gente vai vendo que Jesus fazia questão de alguma forma, ir de encontro a esses, né? A esses rituais fechados do judaísmo, né? Ortodoxo. Valeu, obrigada, Solange. E- Nada. Então, gente, as curas que Jesus, de propósito, realizava no sábado eram um eloquente protesto contra o rigorismo da religião organizada, que tinha sufocado num amontoado de observâncias materiais os mandamentos divinos. O que ele está querendo dizer isso? Aquela religião que ali era dominante, que era o judaísmo, deixou de lado os mandamentos divinos e ficou ali, ó, amontoada naquelas questões materiais. Em obediência à lei de Moisés, o sábado era um dia santificado. Consagrava o sábado às orações, à frequência às sinagogas, e ao fazer o bem nos sábados, contrariando assim o costume da época. O que Jesus está nos ensinando? Que é necessário fazer o bem todo dia, porque o Pai Celestial Está leva em maior do que a conta. própria lei de Deus, que Sim, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, assim mesmo. né? Né? Olha o Que final, porque o Pai Celestial leva em conta os atos de cada um e não aguarda de um determinado dia. Ah, não, se é sábado, então eu não vou dar de comer para aquela pessoa que está morrendo de fome, por exemplo, né? Porque é sábado. Então a lei está maior do que o bem que eu posso fazer, era nesse sentido que Jesus fazia esse protesto, vamos dizer assim, porque na hora que ele descumpria, ele estava de alguma forma protestando aquela forma, aqueles rituais ali organizados. E aqui eu trouxe isso que eu achei muito interessante, gente. E eu? Isso aí é para cada um de nós. Com quem sou rígido na observância de leis e costumes? É uma reflexão. Eu estou estabelecendo condição para fazer o bem? Será que eu estou rígido demais em determinados aspectos da minha existência que me trazem sofrimento? Eu sei disso e eu me mantenho rígido, com costume, ou então por questões sociais. É importante a gente refletir isso. Em contrapartida, eu estou estabelecendo condições. Ó, eu te ajudo, mas será? Eu acho que se a gente não trouxer esses ensinamentos para a nossa vida, fica tão distante essa história do sábado aí, não é? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu sou uma pessoa muito rígida em observar, sobretudo leis, de repente pode ser por conta da minha profissão, né? Mas será que por vezes eu não estou sendo rígido demais? Eu me perguntei muito fazendo esse estudo, né? Será que eu não estou impondo condições também? Até eu me lembrei que era uma prática antiga das casas espíritas,
que davam sopa, mas primeiro a pessoa tinha que assistir a palestra, entenderam? Condição. Ah, não, tem que assistir a palestra para poder tomar a sopa. Ou então não tem que frequentar a casa espírita para ganhar o enxovalzinho de neném. Eu estou dando exemplos do que nós já vivemos, tá? No meio. Então, é importante, são reflexões muito importantes para todos nós. Porque não adianta nada a gente estudar e não trazer para a gente, né? Para a nossa vida. Né? E alguém gostaria de fazer algum comentário a esse respeito? Márcia, Oi. não olhando para mim, mas olhando uma situação em que eu vi a fala de um padre, e ele falando, eu esqueci o nome dele, é um padre famoso. São E Paulo? eu acho. Oi? São Paulo? Não sei de onde ele é, não. Eu sei a fisionomia dele, mas não sei, não ligo o nome. Tudo bem. Mas é ele falando que dentro da igreja dele, ele não admite músicas que não sejam católicas. Porque tem muitas músicas cristãs que são bonitas, que têm uma mensagem bonita, né? Assim como música espírita, assim como música católica, né? Sim. E ele falava que na igreja, dentro da igreja dele, não, só música católica. E eu achei assim de uma rigidez, né? Está Agora você estabelecendo fronteira, né, Elisa? é, Fronteira. Esses somos nós, né, gente? Ainda temos muito. A gente pode não ser nesse aspecto, mas em outras a gente acaba sendo. Então é importante, olha, esse exemplo que a Elisa trouxe, né, a gente está se olhando. Onde eu me identifico de alguma forma? Não é? A gente vê também outras religiões múltiplas que não aceitam o homem como ele é. No caso da homofobia, o caso de uma série de preconceitos, Sim, porque não está na Bíblia, entendeu? Sendo que isso já existia desde aquela época, desde que o mundo é mundo, né? entendeu? E eram todos pecadores, então viviam como? Alijados da sociedade, nas ruas, Sim. pelo que a natureza impunha a essas pessoas como necessidade física, digamos assim, Até pode ser e até espiritual também, psicológica. né? Com Oi? certeza. Até espiritual também, né? Compromissos Sim. espirituais, né? Nós temos doutrinas evangélicas que também guardam o sábado. Nós tivemos problema num posto de saúde Hum, em que uma técnica de enfermagem, até boa, profissional, tudo, ela é extremamente rígida com ela mesma e com os costumes dela, julga pra caramba os atos dos outros, entendeu? E, por ser sábado, ela não podia, ela no início trocava todos os plantões dela que caíam na escala, entendeu? Então, hoje ela já está um pouco mais flexível nessa parte. Se tem que trabalhar sábado, ela trabalha, sim. entendeu? Mas assim, porque está mais velha, porque está mais cansada, já não aguenta mais ficar dobrando plantão outro dia para poder cobrir, Ah, sim. entendeu? Entendi. Mas ela era extremamente rígida nesse aspecto, E entendeu? isso é ruim para a pessoa, não é, Solange? Porque uma E para quem pessoa, né? convive também, Fica porque para as quem convive. pessoas ficam se cerceando para não falar tudo que. Às vezes, até as brincadeiras normais do local de trabalho, Sim, entendeu? é Para verdade. não magoar, para não ferir, para não. Entendeu? Aham. Traz uma série de dificuldades. Eu não estou falando daquelas brincadeiras de mau gosto, não. Estou falando brincadeiras comuns, de dia a dia. Saudáveis. Aham. É,
É. que é, entendeu? Essa rigidez, nossa, e aí eu me incluo nisso, com certeza, né? Nos faz ser muito intolerantes em algumas situações, né? E, de repente, Jesus vem e fala assim: olha só, eu vou fazer o bem para qualquer dia. Isso a gente vai abrir para tudo na nossa vida. Não tem que escolher se é sábado, se é domingo, tem que fazer o bem, né? O homem da mão Exatamente. atrofiada, E ele trabalhar na poderia ter curado no saúde, domingo? Claro que ele podia, mas aquilo foi e trabalhar na proposital, saúde, mesma coisa. não é? Trabalhar num plantão, a mesma coisa, é um plantão de urgência. E aí, não é? Então, é uma reflexão para todos nós, tá, gente? Isso daí, dessa mensagem inicial, dos primeiros versículos do capítulo 12, né, que a gente tá refletindo mesmo, né, avaliando. E aí, a gente lembrou aqui do Livro dos Espíritos, na questão 654, né? Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Na igreja, no templo, na casa espírita, no... Tem Deus preferência? Tem, não é? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, ele prefere aqueles que adoram do fundo do coração aquelas outras que fazem como um culto externo, com palavras bonitas, né? Então, não há uma preferência de Deus. Kardec faz essa pergunta, né? E a questão do trabalho aqui é só para a gente lembrar, né? Na 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, é uma ocupação útil, não é? E qual é o limite do trabalho? Quem lembra dessa resposta? Qual o limite do trabalho? Não vale pesquisar. O limite das nossas forças, né? É isso aí, gente. É o limite das nossas forças. Então, eu falo assim, nossa, Marcelo tão preguiçoso, é o limite da força dele. Em suma, os homens são livres. Deus deixa a esse respeito inteiramente livre o homem. Aquilo que pode ser o meu limite não é o do outro. E aí eu imponho condições de achar que o meu limite é o que tem que ser o de todo mundo. E aí que o orgulho, a vaidade falam tão alto que eu não consigo ver o outro da forma como ele é. Então, são grandes reflexões para nós aqui, né, nesse estudo que a gente está trazendo hoje. Vai muito além da leitura da história que Mateus nos conta. Quando a gente falou misericórdia, eu quero, e não sacrifício, né, que a gente já leu ali, Jesus aconselha disciplina edificante, não rigores inúteis, nada de muito rigor, como que acontecia à época com o cumprimento da Torá. Aí aqui veio uma reflexão que estava no Evangelho Rede Vivo, né? E para nós espíritas, temos o nosso dia de repouso e nenhum trabalho? Aí essa pergunta eu queria saber de vocês. Nenhum trabalho, dia de repouso, o que vocês acham? Não, Quer justificar? quero. Você não toma banho, você não lava a louça, você não faz uma série de coisas dentro de casa, você não varre a casa, você não limpa, entendeu? Não é? Não é Tudo trabalho? isso é trabalho. Tudo isso, é toda ocupação útil, não é? É claro que nós temos que ter tempos, momentos em que a gente possa estar relaxado, para que a gente renove energias, renove nossas forças, claro, isso é muito importante. Mas o trabalho é toda ocupação que nos seja útil, não só o trabalho braçal, não só um trabalho remunerado, né? Todo trabalho tem essa ocupação que seja útil. Alguém quer fazer um comentário? Porque aí vamos dar prosseguimento aos demais versículos.
Então, bora lá. Continuando. Peraí, deixa eu ler antes ali. Peraí. Só para partir a frase. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Porque quando os fariseus viram que ele estava curando o homem de mão atrofiada, começaram ali a tramar contra ele. Não está dando, né? E aí Jesus se afastou dali. Muitos seguiram e ele os curou a todos. E ele os proibia severamente de tornar manifesto. O que é isso? De eles saírem falando que tinham sido curados. E aí, a fim de que se curados, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará. Nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. Olha só, nessa passagem aí, a gente vê que Mateus cita o profeta Isaías. Vamos lembrar que Mateus era o que mais conhecia o judaísmo de todos os apóstolos, né? Então, ele era o mais judeu, vamos dizer assim, né, de todos os outros. E mais ele, o que ele faz? Ele traz essa citação do profeta Isaías, antecipando: eis o meu servo, olha, a quem escolhi, e antecipando a vinda de Jesus. É isso aqui que ele está dizendo para nós, tentando nos explicar de alguma forma. Ele declina, o registro de Isaías, as qualidades que o mestre possuía, né? Era o amado de Deus. Ele vai se apresentar a todos os povos, o direito da justiça, noções de direito e da justiça, sob a inspiração divina. Vai sempre agir com sabedoria, com prudência, benevolência, fazendo que as suas palavras ecoem por toda a humanidade. Uma mensagem de esperança. Mateus traz, registra aí Isaías do Antigo Testamento, né, mostrando que Isaías já ali apresentava as qualidades de Jesus. Israel, contudo, não entendeu a mensagem de Jesus e nem a revelação que o Cristo trazia. É muito importante a gente entender uma coisa: Jesus nasceu em Israel, mas a mensagem dele foi universal, né? Jesus, o Cristo de Deus, né? Esse espírito crístico que esteve aqui na Terra, o governador do nosso planeta, não falava somente para aquele povo, ele falava para toda a humanidade. Então, Israel não entendeu. Ok, ela não entendeu a mensagem naquele momento, tá? Foi isso que Mateus diz aí para nós. Ficou claro, gente, essa passagem desses versículos? Se alguém levantar a mão, aí eu não consigo ver, hein? Ficou sim. E aí, dando continuidade. Então, trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Olha isso, gente. Além de endemoniado, ainda era cego e mudo. E ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, o que Jesus disse? Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Olha, gente, aqui a gente vai abrir um parênteses, né, para a gente, antes da gente ver o restante, para a gente comentar sobre essa questão dos endemoniados, né, que é utilizada essa palavra por Mateus e que a doutrina espírita nos traz, né, como os obsidiados,
né, portadores de obsessões severas, como a subjugação. A gente já teve a oportunidade também de estudar sobre a questão das obsessões, né, que foi já analisado, né, quando a gente falou dos gadarenos endemoniados, né? Quem quiser lembrar. Então, a gente vê que aqui, o que Mateus traz? Que além de ser endemoniado, ele não era cego e era surdo. Olha só, 3 situações, uma expiação e tanto, né? E aí, só para a gente lembrar que quem gostaria, para eu não precisar falar, quem gostaria de falar como é que a gente pode classificar o processo obsessivo, só em linhas gerais? Quem gostaria de falar para a gente, para ir clareando nossas percepções? Ela decorre de uma virtude nossa que a gente traz? Acho que não. Não, Acho que pelo contrário. não é. Decorre sempre, né, gente, de uma imperfeição moral em que a gente se afiniza com aqueles a quem tem afinidade conosco e que, por vezes, na maioria delas, nós tivemos maus comportamentos, vamos dizer assim, né? Em outras existências, ou às vezes pode acontecer nessa própria aqui, né? Então, para que o espírito encarnado se fortaleça, ele vai precisar mexer nas bases morais dele, de crescimento, para que ele mude de padrão vibratório e aquele espírito que estava vibrando na mesma faixa que ele não consiga percebê-lo mais, porque é questão vibratória. Falar é fácil, sim. Falar, na teoria, eu acho que todos nós entendemos mesmo, bastante. Agora, essa mudança de padrão vibratório, de comportamento, né, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, requer muito esforço, requer trabalho, trabalho árduo, porque normalmente são compromissos que assumimos em experiências anteriores, né, de vinganças, né, aquilo que fizemos aí para trás e que não foi nada muito legal, né, com aquele que hoje vem cobrar de nós alguma coisa. E nos casos de obsessão mais grave, em que há subjugação, né, o espírito realmente ele toma conta das ações, dos atos do obsidiado. Então, é um trabalho lento, isso está até na Gênese também, tem um capítulo sobre isso, né? O caminho é enquanto encarnado, se eu sou obsidiada, é eu trabalhar meu lado moral. Não tem outro caminho. Eu posso ter ajuda, eu posso ter pessoas que façam orações por mim, mas se eu não trabalhar pelo meu crescimento moral, eu não vou mudar de padrão vibratório. E não posso achar que sou vítima da situação, porque a maioria das vezes a gente é o algoz. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, porque às vezes as pessoas que estão num processo obsessivo acham que são vítimas. Ah, coitadinho. Não, gente, vai saber lá o que andam aprontando para trás, não é? Então a gente tem que ter uma consciência muito reta de que somos obreiros de nós mesmos. Somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, do nosso céu ou do nosso inferno, da forma como a gente queira. Nós somos construtores disso, ninguém é coitadinho, nenhum de nós, não é? Deus não escolheu o Marcelo para ser um sofredor, não, foi Marcelo que fez escolhas para que hoje ele seja o que ele é. Solange, Elisa, Isabela, Álvaro, cada um de nós, Eric, cada um de nós traz a dor e a delícia de ser o que é, né? Agora eu me lembrei do Caetano Veloso, porque somos obreiros de nós mesmos, somos construtores, né? Construímos isso. Então, não somos vítimas num processo obsessivo.
Eu não vou entrar profundamente nesse assunto, porque a gente já falou isso anteriormente, né? Mas é só para ilustrar que o moço que era cego e surdo ainda estava num processo obsessivo em Jesus, né? Ele saiu falando e, e vendo, né? E vendo. Alguém quer fazer um comentário a esse respeito sobre o processo obsessivo? Ainda tem a Márcia, auto-obsessão, né, Márcia? Eu não ouvi, Solange. Auto-obsessão. Essa questão da auto-obsessão, há controvérsia sobre esse Há assunto. controvérsias, eu sei. Uma coisa complicada, É, mas o entendeu? processo obsessivo, né? Aqui a gente. Ele não precisa ser desencarnado para Ah, encarnado. sim, sim, E ele existe de todas as formas. sim. Até de encarnado para Para encarnar. desencarnar. Também é verdade. Marcelo? e lembrar, Márcia, que apesar de tudo isso que você falou, da questão da condição comprometida que esse espírito, que além de cego, surdo, ele estava obsidiado, se Jesus fez essa expulsão, né, entre aspas, se ele levou esse rapaz à cura, é porque de alguma forma ele era merecedor, né? Uhum. Porque nada acontece-nos por acaso e ele foi utilizado, né, como um exemplo para os outros dessa força e superioridade de Jesus, mas ele não, com certeza, recebeu isso como uma graça, a não ser que realmente ele o merecia. Sim, Marcelo, ótima lembrança isso, gente, né? Em todos esses, vamos colocar entre aspas, curas, milagres, né, que Jesus fez, isso daí existia, esse merecimento, a possibilidade daquilo acontecer, isso sem dúvida, ótima lembrança, Marcelo. Muito bom. E aí, eu vou dar só continuidade para a gente depois falar, aí a multidão ficou espantada, parará, não vai ser, não é ele o filho de Davi? Aí os fariseus disseram, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu. Gente, o Beelzebu é um dos príncipes do inferno, tá? Entre aspas também, né? Conhecendo os pensamentos dele, o que que Jesus fala? Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. Em nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma vai subsistir. E ele ainda continua. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, não é? Como então vai subsistir o seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Ele volta a pergunta para os fariseus. Eles vão ser os seus juízes? Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então vai poder roubar a sua casa. Vamos tentar entender, né, essas contra-argumentações aí de Jesus, né, gente, para ficar mais fácil para a gente. Essas contra-argumentações, né, são muito fortes. Mas a imperfeição dos fariseus também era dominante, né? Porque eles viviam muito mais da aparência do que de realidades espirituais, dos ensinamentos da Torá. Eles eram presos aos rituais, aos cultos externos. Mas eles acabaram se sentindo ali intimidados de alguma forma, né? E aí, quando ele fala, né? E como assim? Se eu expulso, né, por Beelzebu, por quem expulsa os seus adeptos, então? Não, mas por isso eles não são seus direitos. Então, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Ele faz essa comparação. É uma lição para todos nós de que toda obra em que não reine a concórdia entre seus executores está destinada ao fracasso. E aí a gente tem que trazer para nós. Se nós pretendemos uma obra, aí vamos levar para a casa espírita, por exemplo,
não é? Um local em que a gente busca o bem da coletividade, porque esse é o objetivo maior, é a nossa evangelização, o nosso crescimento. Mas se não existir uma concórdia, ela não vai subsistir, é isso que Jesus está dizendo, é isso. Ele está dizendo ali, olha, se não tiver essa unidade de pensamento, nós ainda temos muitas dificuldades com isso, porque, embora racionalmente entendamos que somos diferentes e pensamos diferentes, a gente raciocina dessa forma. Mas a gente, na hora das nossas ações, nós somos intolerantes com aquele que pensa de forma diversa da nossa. Não é? Marcelo? Não? Deixa eu baixar sua mãozinha, então. Peraí. Abaixei. Tá bom. Nós somos intolerantes, né? Então, isso é uma coisa muito... Olha quantos ensinamentos nós estamos tirando essa noite, né? E aí, olha, está lá no Evangelho dos Humildes, os espíritas deverão tomar essas palavras como advertência para que vivam em harmonia, a fim de que o espiritismo não encontre tropeços em sua expansão. Isso agora trazendo para nós especificamente, para pensarmos. Qual é o nosso papel dentro da casa espírita? Né? O que eu estou fazendo ali? Qual é a minha proposta? Por que eu estou contrariado com o outro se eu sei, a doutrina espírita me ensinando que todos estamos num processo de crescimento? Eu trago dificuldades, assim como o Marcelo traz dificuldades, como o Alvo, como todos nós. Trazemos virtudes? Mais ou menos, eu mais ou menos, né? Mas trazemos muitas coisas a serem lapidadas, e é nesse contato com o outro, com a adversidade, com aquele que não pensa igual a mim, que eu vou crescer. E muitas vezes a gente se comporta de uma forma tão infantil, né, de querer que as nossas opiniões prevaleçam, ou então, não, eu vou mudar de casa espírita, porque eu não estou concordando com isso, não. Né? Então, gente, em todo... Márcia, Oi? Oi? só para você se organizar, você só tem 20 minutos. Tá ótimo. Obrigada, viu, Alvin? Valeu. Vou me adiantar aqui, hein? Então, gente. Márcia, Oi, pode falar, Marcelo. essa questão é muito importante e delicada, porque nós precisamos realmente utilizar os grandes ensinamentos de Jesus, e um deles é a renúncia, né? A gente tem que renunciar muito a nós mesmos, porque na tentativa de que a coisa funcione, a gente às vezes se confunde e se coloca demais, achando que aquela colocação é a correta e muitas das vezes não é. Que a gente realmente tenha como o norte os princípios de Jesus, os princípios espíritas, no que diz respeito à construção das virtudes, para tentar colocar isso como o norteador, né? A direção que a gente deve buscar e deixar realmente que todos se coloquem e que o conjunto que mais se aproximar dessas questões doutrinárias e crísticas realmente levem o que nós devemos fazer de atitude, de condução da casa espírita e de tudo mais, né? Verdade. Não deixar o Personalismo, né? Falar alto. de forma nenhuma conduzir. A gente tem que ter essa postura. Deve ser a postura ideal, né? Deve ser. E muitas vezes, pela nossa imaturidade, né, emocional ou espiritual, a gente quer colocar a nossa opinião para que ela prevaleça. E acha que aquele que pensa diferente de nós está contra nós. E não é nada disso, ele só pensa diferente, não é? Então, isso é um aprendizado muito grande para nós. Essa dificuldade que a gente tem nas relações é que vai fazer com que a gente cresça. Mas se a gente continuar incidindo nos mesmos equívocos, vamos estar
né, dando passos sempre no mesmo lugar, não é? Ô, Márcia, a filosofia chama isso de resistência. Resistir. Tudo que nos impede de alçar um patamar superior de condição evolutiva que já nos acompanha isso bate com o espiritismo, isso fala na filosofia, já nos acompanha há milênios. É Tudo resistir. isso é resistência, só que a gente não identifica, então familiarizados com eles estamos, por já estarmos carregando isso há muito tempo conosco. É verdade, Marcelo. Não é? E quanto mais velhos vamos ficando, a gente vai ficando mais resistentes a algumas questões, né? E precisamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente não repita comportamentos de milênios, como você falou, né? E aí ele, né, Mateus nos diz, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou a vós. Que ele está querendo dizer assim? Olha, vamos nos desligar da matéria, disso que é transitório, das sensações, das emoções, do intelectualismo, dos ritualismos pomposos e ocos, porque tudo isso é um espalhar de energias inútil e prejudicial. Até porque daí nada de concreto espiritualmente levaremos para a união com o Cristo interno. Fundidos no todo, teremos o todo, seremos o todo. Desligado deles, o vazio é nossa herança. É claro que é super importante a gente buscar o nosso crescimento intelectual, mas se ela só está preso a questões ocas, não tem nada aí, né, de mais profundo, não vai, não vai. Nada concreto espiritualmente a gente vai estar levando. Fundidos no todo, teremos o todo, seremos o todo. Se a gente está desligado dele, do Pai, o vazio é a nossa herança. Né? É muito importante a gente refletir sobre isso daí. E aí, olha que interessante. Terminando o capítulo, né, desses versículos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. As palavras manifestam o coração. Vamos tentar entender, ó, quem não estiver ao meu favor está contra mim. Não é? É isso que ele está dizendo. É muito significativo. Então, não há meio termo, nem mais ou menos. Ou a gente se coloca na condição de aceitar o Cristo, não é? Ou então a gente busca outro a quem servir. Merece aqui essa reflexão de que a gente só serve alguém que a gente reconhece como Senhor, claro. Para nós ainda é muito difícil, né, a gente entender, ó, quem não está a meu favor está contra, porque a gente está ali no meio termo. Nós somos sombra e luz, nós estamos ali, ó. Nós estamos buscando, não. Eu reconheço Jesus como meu guia e modelo, mas eu ainda não estou conseguindo agir como ele. Então, nós estamos meio que no meio termo. Então, Jesus, o que Mateus está trazendo para a gente? Olha só, você só consegue servir alguém se você reconhece ele como Senhor. Nós reconhecemos Jesus como mestre e guia, não de palavras, mas sim intimamente. Eu pauto as minhas ações, os meus pensamentos nas máximas de Jesus. Não é, gente? É muito forte isso para nós. Que eu digo que eu sou cristã, que eu acredito no Cristo, mas será que eu não estou falando isso só da boca para fora? Eu estou falando de mim. Quando eu sou impaciente com o meu semelhante, quando eu sou intolerante. É isso que Jesus me ensinou. Por isso que eu digo que a gente ainda está meio em cima do muro, porque eu reconheço ele como meu mestre e guia, como o melhor caminho, a verdade e a vida. Mas eu não estou conseguindo agir. E aí que é a hora da gente se esforçar.
né? Mateus está registrando isso para a gente. Quem não está a meu favor está contra mim. Quem não ajunta comigo, dispersa. Então, ele está aqui nos incitando. Olha só, vamos junto. Não é? Olha quantos ensinamentos que nós estamos tendo aqui nessa noite, né? Deixa eu só ver a hora aí, né, Alvin? Deixa eu ver as horas aqui. Isso. Então, gente, se alguém quiser fazer um comentário, 6 minutos. tá bom. 12 minutos. Tá, joia. Então, gente, o amor do Cristo, ele não nos escraviza, não subjuga, não, porque o jugo dele é leve. A gente viu isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando a gente está dizendo que o amor do Cristo não escraviza, porque ele está dizendo, olha só, meu jugo é leve, vem comigo. E a gente ainda estamos presos àqueles rituais, assim como os fariseus estavam na época que não podia fazer a cura no sábado. Entenderam? Não está tão distante de nós, só o modus operandi, mas a concepção é muito semelhante para todos nós. É um alerta. Jesus está dizendo: vem, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Né? Esse é o amor. Esse é o amor de Jesus. E aí ele termina, né, Mateus? Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, como a gente leu, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem nesta era, nem na outra. As palavras manifestam o coração, que a gente acabou de ler anteriormente, né? Pecar contra o Espírito Santo significa pecar com conhecimento de causa, errar sabendo. Por conseguinte, não, né, pecar não por cegueira, por ignorância, por inexperiência, mas por maldade, fazer o mal pelo mal. Essas sim são difíceis de ser reparadas, porque nós fizemos escolhas, escolhemos por vontade cometê-las. Então, pecar contra o Espírito Santo, de acordo com Eliseu Rigonati, que nos ajuda a essa compreensão, é errar com conhecimento. Não porque a gente desconhece, não, mas por maldade. Eu sei que se eu falar isso assim, assim, para a Elisa, eu vou magoá-la. Então, eu faço isso por maldade. E ainda está em mim. Eu escolhi, eu tinha a opção de escolher. E aí, eu estou com Jesus? Claro que não, né? Não estou com Jesus. Eu compreendo que ele é o meu modelo e guia, mas não dou conta. Porque meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade falam muito mais alto nessa hora, porque eu trago isso intrinsecamente, né, das minhas vivências anteriores. E aí, gente, deixa eu ver o que tem aqui. Ó. Enquanto não imperar a lei universal do amor em... Márcia, Oi, Marcelo, pode falar. posso te interromper um pouquinho? Claro. Então, quando você estava lendo, logo no início eu não entendi quando fala, né? Quando quem blasfemar contra o Filho do Homem vai ser perdoado, mas contra o Espírito Santo. Depois, aí antes de você ler esse alerta aos Espíritos, eu fiquei imaginando exatamente assim. Enquanto você está aqui, né? Está vendo Jesus fazer as coisas e tudo, mas também nada. Será que ele é mesmo? Não é? Mas depois ele veio, né? Veio em Pentecoste, apareceu. Quer dizer, você teve mais do que a comprovação do que a comprovação. E trazendo para nós espíritas, que tivemos, entre aspas, o privilégio ou a oportunidade, né?
dessa revelação. E ainda ficar insistindo em coisas que são, assim, tão óbvias pelo que a gente já descortinou, que não tem como não perceber a grandeza, a propriedade, a origem e a realidade, a gente está realmente se afastando, e vai ser desse jeito que está escrito, nessa era e na outra, e quantas forem necessárias, porque a gente está tendo muito, né? Muito está sendo nos dado e muito vai ser nos pedido, porque a gente já recebeu. Não é uma coisa assim, eu não sabia. Não, você está sabendo. Eles estão vendo que nós sabemos, né? Essa iluminação que a gente tem de entender o caminho é perceptível, não só para nós, como você disse, que nós já aceitamos Jesus como modelo e guia, só que a gente falta ainda o movimento nosso em direção a. Isso. E é essa questão que a gente vai estar sempre que não exemplificando, seja no sentimento e na ação, a gente vai estar contra ele. Quando e a misericórdia é tão grande que quando a gente se recupera, novamente estão de braços abertos a nos receber e a gente fica nesse processo de A palavra maturidade, resistência. longa duração, exatamente, sofrendo com a resistência e caindo. Quer dizer, então, realmente, esse alerta para nós espíritas nos toca de uma forma muito contundente, porque realmente a gente já teve bastante munição, né? Bastante entendimento, bastante conteúdo, bastante revelação para não termos a mínima dúvida dessa realidade, né, Márcia? E a gente vai insistindo, né? Naquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Podem o homem pelos seus esforços, né, se melhorar? Eu falo assim, com certeza, mas pouco de vós tem vontade. Não é? O que nos falta é vontade. Muitas vezes não queremos sair da zona de conforto, né, Marcelo, dos nossos prazeres aqui. Mudar não é fácil. Não, né? O que a gente quer é vida boa, não é? Então, gente, essa fica a mensagem para a gente. Cada vez que a gente estuda uma passagem do Evangelho, é uma grande oportunidade para nós, né? A gente viu como que a gente abriu, né? Como esse estudo abriu para nós capítulo 12, versículos 1 ao 32. E eu queria, né, dizer para vocês que esse estudo mexeu profundamente comigo nesse sentido de reflexão, de refletir. Quem não leu, dá uma lida novamente, né, no Evangelho Redivivo, para que isso fique aguçado. Ou assista depois as nossas reflexões, os comentários que foram excelentes, para que a gente traga o Evangelho para aqui, ó, para dentro de nós. Não fique só daqui para fora, não é em palavras, porque isso é o mais fácil. A gente está aqui como facilitador da compreensão, do entendimento de todos. Mas será que isso está aqui? Não é? E assim a gente fecha, né, o estudo de... Oi? Alguém falou? Solange? Eu. Oi? Não, eu não interrompi, não cheguei a interromper, só destravei o microfone. Sim. Mas, assim, eu estava pensando aqui em Paulo Apóstolo, tá? Se Paulo sofreu o pão que o diabo amassou, que a gente, pela gíria popular, como diz a gíria popular, para chegar aonde chegou e ser quem era e tinha conhecimento, inclusive dos antigos escritos e muito mais profundos até do que nós, Sim. entendeu? E olha o trabalho que ele teve, quantos anos correram
para que ele conseguisse ser a grandiosidade de espírito que ele era quando ele desencarnou, entendeu? Muito esforço, né, Solange? É muito, Muito muito, esforço, é muito esforço. Foi muita coisa. muito Não trabalho, é né? assim, a espiritualidade mais elevada pode dizer: "Ah, meu jugo é leve". Não, o jugo é leve depois que você já conseguiu essa reforma, porque enquanto você não consegue fazer a É, reforma, é uma batalha contra si próprio o tempo todo é, para poder você se vigiar e vigiar o que faz, e aqueles que você é responsável por orientar também, para que não caiam, seja filhos, seja, do trabalho, seja onde for, entendeu? Para você conseguir chegar no próximo do que Paulo chegou, porque sim, nenhum de nós aqui é andarilho descalço pregando Jesus, entendeu? Como ele teve, as condições que ele tinha na época de passar por isso, a rejeição da casa do pai dele, muitas os dificuldades anos que ele passou familiares, no né? deserto, terceirifiando, É, e por todas as cidades, só de naufrágio eu nem sei quantos foram, é, entendeu? é verdade, muitas dificuldades. E às vezes, perante umas bem pequenininhas, a gente já desanima, né? É, e Ah, é o Camorim muito longe, não vou na palestra, não. então, aí o pessoal fala assim: "Fica para a próxima", É, entendeu? fica para a gente fica adiando, né? A gente É, fica para a próxima, é, entendeu? Calma aí. Calma aí. Eu vou ir pra mim. Ah, você tá no Rio, Alvin. Eu tô falando de nós que estamos aqui, não é? Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? A gente já está na nossa hora. Então, hoje nós vamos encerrar com essa oração que é de Maria Dolores, psicografia do Chico, oração no tempo. E que assim, que a gente pense bastante nas palavras que ela nos trouxe, né? Então vamos lá. Agradecemos, Jesus, ao teu amor infinito, este recanto bendito, que nos ergueste por lá, o pão que nos dá à mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio da toda a força divina que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além, os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece de paz, união e luz. Permite que te roguemos, nunca nos deixe a sós. Seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus. Dessa forma, então, meus queridos, a gente encerra mais um estudo dessa noite de terça-feira do Evangelho Redivivo. Que a paz de Jesus encontre em nós essa recepção, essa receptividade. Por graças a Deus. Graças a Deus.